Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, quem está observando, que nem eu estou pasmo aqui, né? Que eu não sei. O Pavani tinha me contado mais ou menos as histórias. A gente não acredita, a gente acredita porque é o Pavani, não vou. Mas é uma segunda pessoa falando, a gente começa porque hoje a gente busca, as empresas buscam essa cultura que a gente chama de cultura de cultivo, colaboração de cultivo. O que, que é? A cultura do cultivo à marca, o desejar trabalhar na empresa, o amar estar ali, né? E você vê que ele, por essa questão altruísta, ele não tem o acúmulo de capital como qualquer empresário, né? Não ia distribuir, porque quando você dá 12 salários, você está distribuindo o seu lucro para os colaboradores. 28 chegou a distribuir. 28. Então, ou seja, o sindicato não tem vez no lugar desse. Se ele chegasse e falasse assim, todo mundo larga o sindicato, todos vão querer, porque não faz sentido. Né? Então, a pergunta que eu te faço assim, para que você tenha essa liquidez, indo mais para o lado da gestão, ele devia ter uma gestão, a forma como ele geria a empresa, a questão da qualidade, ele apostava muito nessa recompensa que os colaboradores davam para ele em troca, né, desses, vamos dizer assim, desses subsídios, dessa distribuição. Então, eu entendo que ele teria poucos problemas dentro, internamente, com falta de vontade de trabalhar, né, desleixo. Então, eu acredito que seria uma cultura que a gente chama aquele arquétipo familiar, né? É um arquétipo mais familiar, né? E aí, a minha pergunta que eu faço é que o Jack Welch tem um mito do Jack Welch, e eu estou fazendo uma comparação dele, que mais me aproxima, né? Que o Jack Welch chegava no elevador e perguntava a qualquer um que fosse, falava assim, ó, por que eu pago o seu salário? Se o cara não respondesse até o andar que ele fosse parar, ele mandava embora. Porque as pessoas têm que saber exatamente o que elas estão fazendo dentro da empresa. Exatamente. E por isso que chama-se pitch, né, elevator. Pitch elevator foi dessa história do Jack Welch. Eu pergunto, como é que ele trabalhava essa questão da austeridade com esses poucos colaboradores, por exemplo, que não retribuíam toda essa benevolência? Demite. Sim, aí eu aproveitar a pergunta do Paulo. História lá do fornecedor lá, Pavani. Não, eu quero aproveitar a sua história, Paulo, para contar que ele também não era um cara, Sérgio, que engolia braço curto. Importante. Muito pelo contrário. Algumas histórias de coisas que ele fez que hoje soariam como, sei lá, não tão me desculpe eu ter feito essa virada abrupta na história, mas porque a gente sabe que o gestor tem dois lados da moeda, né? E ele tem que ser também, o tanto que ele é excelente aqui, ele tem que ser, de uma certa forma, mais preciso. Olha, a gente tem dois caminhos, né, Paulo? A gente tem o caminho, como a gente estava falando, da punição e o da valorização, que é o lado positivo, né? Mas, assim, ainda dentro aqui do que você tá falando, e eu não quero deixar aqui qualquer impressão, porque senão fica na superficialidade, recompensa com dinheiro. Não é isso. A recompensa com dinheiro, ela está no fim da fila. Está no fim da fila. Porque essas lições que ele dava, vamos dizer, de uma certa forma, até quase que morais, de coletivo, e desperdício, ele abominava desperdício. Então é mandado embora. Tem aqui o mito da mão no bolso, né? Sujeito, ele passava, o sujeito está na mão no bolso, vem cá, chama aquele lá rapaz e demite ele. Os alemães da Mercedes-Benz, eu tive a oportunidade de trabalhar na fábrica de Juiz de Fora enquanto existia, lá era o seguinte, a comida que sobrava era pesada. E aquele resíduo era descontado. Sim, então você vê que assim, era um tempo histórico também, muitas coisas, se a gente fosse ver hoje, elas poderiam ser taxadas aqui como assédio moral. Tem diversas situações, né, em que ocorria, mas naquele tempo histórico elas eram lições, elas não eram enxergadas como de um modo punitivo. Imagino que devia virar um meme, né? Um meme faz o meme do outro, mas ocorre isso. Mas explicava o porquê. Olha, não pode, porque esse material não existe material morto. Quando diziam que havia um material morto,
que não tinha utilidade, né, ele pedia para o funcionário ficar velando o material morto. Fica velando aqui, tá morto, né? Mas veja bem, ela é uma lição. O que nós gastamos nas nossas empresas hoje, fortunas com consultoria, para trabalharmos com reciclagem e reaproveitamento? Para a logística reversa. Nós gastamos fortuna para fazer isso. Não havia, então, a lógica dele era absurdamente acima. E ele explicava por quê. Ele dava problemas para os empregados, como para o pessoal da fundação, né? Eles contam. E diziam assim, olha, o que está acontecendo aqui? Ah, doutora Arena, é isso. Assim, não é isso não, vai lá ver. Ele não dava respostas. Não dava respostas. Vai lá ver. Ah, doutora Arena, assim, não é isto. Não é. Aí, não é isto. Até a pessoa descobrir. Aí achava primeiro, né? Então você soma-se isto com outros princípios, que por isso que eu faço questão de fazer um reforço. Não é o dinheiro, mas é a maneira, é a empatia, a maneira pela qual é o propósito. É lindo, né? Isso. É o propósito. E tem descontar só uma coisa, antes que eu perca, que eu acho fantástico, isso que eu fiquei assim flutuando quando eu perguntei para uma conselheira, né, se ele tinha alguma confissão de fé, como que era, né? De onde vinha essa motivação? Por quê? A gente tem que perguntar por quê, né? Por quê? Ele falou assim, não, ele não falava em religião, não era absolutamente nada contra, né? Ele não gostava, ele não confessava nenhum credo, nem nada disso, não era um motivador religioso. Essa distribuição, e não só disso, mas dos pescadores, os outros que a gente vai falar depois de Fundação Salvador Arena, a contribuição que ele deu para diversas organizações de educação e sociais, não só na ABC, mas em diversas localidades do país e tudo mais, né? E então essa conselheira, perguntei, falou assim, mas por que ele fazia isso? Alguém sabe? Falou assim, eu perguntei isso uma vez para ele. Assim, doutor Arena, por que o senhor faz isso? Por que o senhor compartilha? Por que o senhor promove assim a educação? Falou assim, minha filha, porque uma simples razão, é porque eu sou rico. E não há um motivo para uma pessoa ser rica se não for para compartilhar. Que coisa louca. Não há um motivo para uma pessoa ser rica se não for para compartilhar. Para que ser rico? É simplesmente sensacional.